só para explicar um pouquinho, aqui é a Minha Campinas, nós somos uma ONG que busca a participação popular nas decisões políticas da cidade. Então a gente atua em várias frentes, qualquer tema que seja de interesse público da cidade, a gente está disposto a promover a participação das pessoas através de campanhas de mobilização. Hoje a gente já fez mais de 25 campanhas. Por favor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tem uma cadeira aqui, fique à vontade, por favor. Oi, Tem cadeira ali, ó. Não, é bom falar aqui sobre o negócio da represa. Isso. Eu só queria saber uma pergunta, só não entendo. É no Rio Jaguari. No Rio Jaguari. Pertinho da cidade de Pedreira. Entre Campinas e Pedreira também. Então não pega aquela A represa antiga, onde tem a usina do macaco ali. Sim. Macaco Sim, branco. muita fase dela vai- pega. pega? O assunto vai pegar a represa de cima, porque ele tem casa lá. Não tem aquela chácara que eles vão pôr ele vai pegar aquela? Agora você tem que ver se a sua área de repente está dentro da área que vai ser diretamente afetada ou só da área de entorno, né? A área que vai ser Teria afetada que- está no decreto É, que né? saiu no Diário Oficial do Estado. Teria que colocar em cima de uma planta do senhor lá para ver. Ah, sim. Senta aqui, ó. Tem um lugar aqui, ó. Põe cá, deixa eu falar um pouquinho. Direto. Pode já pus para você. Essa dos macacos que é a fase da Então, nós somos essa ONG que a gente procura aproximar as pessoas da política da cidade nos mais diversos temas. E por isso também, não só através das mobilizações, a gente faz encontros mensais para falar sobre temas importantes da cidade, que é justamente hoje. A gente está acompanhando, não tão de perto quanto o Conselho, quanto a Tereza, a gente sabe que está acompanhando, mas estamos acompanhando e queria promover esse debate para as pessoas também se envolverem mais com um assunto que é de tão grande importância para a cidade. E agora eu vou passar a palavra para a Elisa falar um pouquinho também da gente. Olá, gente, eu sou Elisa, eu sou da Minha Campinas, eu sou da área de sustentabilidade financeira e também sou socióloga de formação. Eu queria falar com vocês rapidinho sobre a nossa sustentabilidade, como que a gente se mantém. A Minha Campinas é uma organização não governamental, a gente não tem fins lucrativos e a gente vem de um grupo de 15 anos que atua na cidade com inclusão digital chamado CD Campinas. A Minha Campinas nasceu em 2015. Como que ela se mantém? Com doações de pessoas físicas e a partir desse ano a gente também vai buscar doações junto às empresas. Mas nós não recebemos nenhuma doação de partidos políticos, de qualquer pessoa ligada a uma questão política, cargos comissionados ou de empresas concessionárias de serviços públicos, como CPFL, Sanasa, que são às vezes empresas, né, no caso da CPFL, que fazem às vezes projetos de responsabilidade social, só que para a gente manter a nossa independência de atuação, a gente não aceita recursos que possam ter qualquer conflito de interesse com a nossa atuação. A Minha Campinas tem sido mantida até agora com a doação de 70 pessoas que mês a mês doam a partir de R$15 para que a gente possa manter nossa equipe. Os nossos gastos são com uma equipe profissional, tem eu, o Marcelo, que vocês viram agora, a Cláudia e mais 2 pessoas que não estão aqui nesse momento. É uma equipe bem pequena, enxuta, que fica de olho na cidade, que nem o Marcelo falou, e traz oportunidades de mobilização. Desde 2015 já foram mais de 25 mobilizações que a gente colocou no ar, através de tecnologia. A gente busca que as pessoas saibam da cidade pela internet, Facebook, para que elas possam se posicionar sobre pautas que são importantes para a gente, né? Que a gente possa ver o que a prefeitura, os tomadores de decisão estão propondo e a gente possa opinar, participar e estar mais perto do que acontece na nossa cidade. A gente tem só esses 70 doadores não seria possível, com essas doações pequenas, de manter a nossa sustentabilidade. Então a gente tem uma família investidora que tem apoiado a gente desde o início, só que a cada ano ela vai aportando menos, porque a ideia é que a gente consiga, com os campineiros, com a população, ajudar a manter essa atuação nossa, que é uma atuação para a cidade, para os campineiros. Então eu queria deixar esse recado para vocês, convidá-los a entrar no nosso site, minhacampinas.org.br, se cadastrarem para receber
todos os alertas de mobilização que a gente tem e ficarem atentos também, atentos não, mas a qualquer momento, qualquer um de vocês pode ser um doador. Eu deixei um folder, vocês levam para casa, dão uma olhada. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação à transparência das nossas contas, podem vir falar comigo. No site tem lá transparência, você pode clicar, você vai entrar num documento PDF, que tem todos os links mostrando quanto a gente custa, onde que a gente gasta o dinheiro, quais são as certificações que a gente tem. A gente tem muita lisura e cuidado com o dinheiro. Então, uma coisa eu posso garantir para vocês, a gente é muito honesto e aplica esse dinheiro da melhor forma possível, somos muito econômicos. Inclusive, essa casa, que a gente tem muita felicidade de estar aqui, é de um parceiro também que apoia a gente e não nos cobra o aluguel. Então, é uma casa bonita, né? Então, eu gosto de falar, é uma família que está oferecendo isso para a cidade. Então, a gente também não tem o custo com essa casa, além dos custos, água, luz, telefone, vocês sabem. E eu estou super à disposição, fiquem à vontade, eu sou Elisa, então qualquer coisa vocês me procuram, tá bom? Só uma perguntinha, vocês são OCIP? Não, a gente não é um OCIP. A gente poderia ser, mas a gente não é. Não temos fins lucrativos, temos uma diretoria, temos parte da diretoria voluntária e parte da diretoria atuando aqui no dia a dia também, para que a gente possa ter autonomia de decisão para quem está no dia a dia na atuação. Obrigada, gente. Agora passo a palavra de novo para o Marcelo e eu vou para alguém canto aqui. Ai, peraí, vou fazer E o Marcelo, tá bom, tá bom. Pode sentar aqui pro Carlos. Depende da planta, né? Depende da planta. Se o senhor tem informação na prefeitura, o senhor vai lá e pede lá a informação lá. Lá em Pedreira, né? Pedreira também, mas quem está licenciando isso não é pedreira, o município está fora da situação, o prefeito está bravo. Obrigado. A gente bate para eles. Para a gente começar o debate, como tem muitos rostos novos aqui, queria fazer uma rodada de apresentação, falar o nome, de onde vem, rapidamente para a gente se conhecer um pouquinho. Eu sou Marcelo, sou aqui da equipe da Minha Campinas, na parte de comunicação e de mobilização. Messias Moravel de Souza. Felipe Campinas. Luiz Campinas, sou ativista de direitos humanos. Estou representando uma ONG emergência humanitária e está nascendo também nessa cidade. Sou a Mayara, sou de Campinas e faço mestrado na Unicamp, no Instituto de Geociências. Meu tema de pesquisa é a construção das barragens pedreiras. Meu nome é Diego, alguns me conhecem por uruguaio, e eu sou dos movimentos atingidos por barragens, então envolvido nessa luta aí contra as barragens. Eu sou Walter, sou músico da Sinfônica, conheço a Helena e me interesso também por essas coisas. E moro perto daqui, a Bia, nossa amiga, me convocou. Vai lá conhecer o negócio. Mulher manda. Pode agradecer a Bia. E eu sou a Maria, eu trabalho no Resgate Cambuí e também participo de vários conselhos da cidade. Oi, Tereza, também, eu filmo tudo que a gente vai, também Resgate Cambuí. Boa noite a todos, me chamo Enéas Xavier, sou advogado, morei muito tempo aqui em Campinas, atualmente moro em Piracicaba e busco, na medida do possível, participar de algumas militâncias ambientais e vim inteirar um pouco mais sobre essa questão da barragem. Boa noite, sou Antônio, eu moro aqui em Campinas, sou arquiteto e trabalho no escritório de paisagismo que está fazendo uns trabalhos sobre sousas e ecologia, a gente se interessou para ver. Meu nome é Laura, sou daqui de Campinas e eu sou estudante de arquitetura. Boa noite a todos, eu sou José Renato, sou daqui de Campinas e sou formado em economia e pretendo entrar na política e estou querendo aprender mais sobre a cidade. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de engenharia ambiental, me formei esse ano, e trabalho numa ONG ambientalista daqui de Campinas de proteção às cavernas, que chama SBR. Sociedade Brasileira de Siderurgia. Depois a gente vai conversar. Meu nome é Thaís, eu sou aluna do último ano de jornalismo e o impacto dessas barragens é um objeto de
é o foco do nosso TCC, né, do meu grupo. Boa noite, meu nome é Thiago, eu sou de Piracicaba, milito algumas frentes ambientais junto com o Enéas, sou professor e estudante de Direito. Eu sou a Carol, sou de Campinas e eu sou ativista de proteção animal. E eu estou aqui para me inteirar mais a respeito da situação das barragens, porque isso aí vai afetar diretamente muitas espécies. Boa noite, meu nome é Rafael Moia, eu sou advogado, tenho mestrado na área de engenharia urbana, sou ex-presidente do CONDEMA, atualmente estou no meu segundo mandato à frente do Conselho Gestor da APA de Campinas, que é o local que vai ser diretamente atingido aí pelas barragens, e também sou presidente da Comissão de Meio Ambiente e Direitos Difusos da OAB Campinas. Meu nome é Carlos Alexandre, eu sou também formado na área de gestão ambiental, comunicação, tenho uma pós-graduação em arquitetura, cidades e sustentabilidade. Estive presidente do Conselho de Meio Ambiente também por 2 mandatos. Estou coordenador das 2 câmaras técnicas, com a reestruturação que a gente teve no CONDEMA também, a de planejamento e a de licenciamento ambiental. E sou diretor da Conselho de Meio Ambiente da Nova Brasil, que é uma associação nacional dos órgãos públicos do meio ambiente. Todos os secretários de meio ambiente municipais e estaduais fazem parte dessa associação. Feliz pelo convite, agradeço a oportunidade mais uma vez, a minha Campinas aí, pelo trabalho que vocês fazem de levar a público aí os debates, trazer mais transparência, conhecimento, propriedade da informação, que é importante, fidelidade na informação. Me chamo Carlos também, Carlos Trevisoli, sou de Campinas, acompanho os trabalhos do União Campinas, uma forma de manter inteirado os assuntos importantes da cidade. Cláudia, você já se apresentou? Não. Boa noite, eu sou a Cláudia, sou aqui da minha Campinas também. Acho que é a sua vez. Minha vez? Meu nome é Paulo, sou jornalista, sou agente de saúde também no Centro de Saúde de Souza e produzo ainda algumas matérias para o jornal lá de Souza, que é bem esporádico. E eu tenho interesse porque eu trabalho e moro em Souza, né? Vai afetar minha vida bastante. Meu nome é Paula, atualmente eu moro aqui em Campinas e eu sou estudante, faço mestrado na Unicamp na área de recursos hídricos. Eu sou Helena, sou voluntária aqui da minha Campinas, sou pedagoga de formação e me interesso muito pelas questões de meio ambiente também. Acho que foi todo mundo, né? Bom, gente, a ideia hoje é ser uma roda de conversa, para a gente se aproximar mais do assunto, ter mais embasamento para falar, discutir e agir em relação a esse assunto importante para a cidade. Por isso a gente convidou o Carlos Alexandre e o Rafael Moia, que estiveram em posições muito próximas, né, desse assunto formalmente, né, lá nas decisões, ainda estão próximos. Então a gente pensou em dar 15 minutos para vocês falarem sobre o assunto, colocarem suas posições, seus argumentos, e depois a gente abrir para uma conversa aberta, um debate. A gente pode fazer pergunta para eles, entre nós, e aí eu vou medindo o tempo para não se estender, porque geralmente a gente acaba se estendendo bastante. Se deixar, a gente fica até as horas. Então, algum de vocês que se habilita para começar? Presidente em exercício, presidente em exercício, eu estou só com segredo agora. Tá bom, posso começar? Você botou lá meu tempo? Sim. Tá. Quando falta 5 minutos, você me avisa, beleza? Bom, também primeiro eu queria agradecer o convite do Minha Campinas. Acho que vocês fazem um trabalho bem legal e essa sala está cheia, mostra que vocês estão fazendo direito o trabalho. Conheço várias pessoas aqui, então nesse processo de luta de defesa do meio ambiente e essa discussão. Agradeço até a mudança de data, né, porque era proposto semana passada, mas eu não estava aí. Cheguei hoje de uma expedição na Amazônia, até a Tereza estava junto, a gente foi visitar uma série de comunidades. Eu trabalho bastante também com consultoria para projetos de trabalho em renda, né, com base socioambiental. Então a gente trabalha com comunidades ribeirinhas, cooperativas agroecológicas e tudo quanto é coisa relacionada à garantia da preservação ambiental, da conservação ambiental, mas da melhoria da qualidade de vida das pessoas, né?
não existe meio ambiente sem o ser humano, em que pese nós, seres humanos, né, muitas vezes somos os principais destruidores do nosso meio ambiente, mas acho que eu entendo que não existe preservação ambiental sem a integração do ser humano com a natureza. E aí a gente, enfim, acho que foi uma oportunidade até importante, porque deu para refletir muita coisa sobre... Eu já tinha executado alguns projetos no bioma amazônico, mas entrar para dentro ali de Manaus foi uma experiência importante do ponto de vista do quanto a floresta em pé, o quanto os recursos naturais, tem gente até que não gosta que chama de recursos, né? Porque recurso tem a questão da... É algo para usar, para tirar e fazer algum produto com isso, enfim. Mas o quanto... Commodity. O quanto a floresta em pé, integrada com o ser humano, ela pode propiciar ganho de qualidade de vida e conservação ambiental. E eu acho que isso é uma das coisas que tem me pautado todos esses anos. E, na verdade, quando eu fui presidente do CONDEMA, foi um choque para mim, porque ali foi um momento, o quanto eu pude perceber do déficit de democracia que a gente vive no nosso país. Acho que, na verdade, nem a sociedade civil está preparada para atuar na democracia ainda, e nem o Estado está preparado para receber, ouvir e participar. Então, a gente tem uma situação absurda. Eu estou conjecturando isso porque eu acho que tem a ver com a nossa discussão, né? A Prefeitura de Campinas, e não é diferente em outros lugares, sistematicamente desrespeitava as decisões do CONDEMA, que é um conselho por lei deliberativo. Quando eu assumi, na verdade é um problema, porque eu assumi o CONDEMA e aí parte da luta nossa não era nem da defesa do meio ambiente, mas era da defesa do próprio conselho. Porque assim que eu assumi, a primeira coisa que começou a tramitar na Câmara de Vereadores foi um projeto de lei para tirar o poder deliberativo do CONDEMA. E aí nós passamos 2 anos tentando barrar isso, e a gente conseguiu barrar essa coisa. E agora, no CONGEAPA, começou um novo ataque com relação ao Conselho Gestor da APA de Campinas. Mas ali deu para perceber o quanto o Estado ele tem um conflito, naqueles que financiam as campanhas, naqueles que querem, de alguma maneira, têm interesse que a coisa pública vá num caminho que favoreça os seus negócios, os seus interesses. E aí há toda uma cadeia que se estabelece para que isso aconteça. Dentro dessa perspectiva, a gente, enfim, já ouvia falar que o governo do Estado tinha essa visão de fazer alguma barragem aqui na região, mas era muito remota essa discussão. E aí depois disso veio a fatídica crise hídrica que o Estado de São Paulo viveu, que na verdade, eu acho que ali foi a cristalização de algo que já se vinha se discutindo há muito tempo, que era a insuficiência desses grandes barramentos de água para se garantir da segurança hídrica. Na verdade, se você pega a história do sistema Cantareira, desde a década de 70, há questionamentos sobre a viabilidade e o quanto é a garantia de segurança hídrica esses grandes barramentos. Custam uma fábula de dinheiro e a eficácia é muito questionável. Bom, a partir daí, quando assumi o CONGEAPA, a gente fez um processo de reestruturação do conselho também. Eu não sei se todo mundo sabe o que é a APA de Campinas, é importante explicar. A APA de Campinas, ela é uma área de proteção ambiental, ela corresponde a 28% do território de Campinas. Então, 28% do território da cidade é uma área de proteção ambiental. A APA Municipal de Campinas, ela foi criada em 2001 pelo prefeito assassinado Toninho. Foi uma criação dele, essa APA de Campinas. E a APA de Campinas é uma das principais áreas de recarga do sistema Cantareira. Então, Guatibá e toda aquela região é uma das principais áreas de recarga do sistema. Então, assim, ao discutir a preservação, tem muita gente que fala que é a APA de Souzas e Joaquim Egídio, APA de Souzas e tal. Não é. O nome é APA de Campinas,
pega toda aquela região ali de divisa com Jaguariúna, Pedreira, Amparo, Morungaba, Valinhos. Então você tem uma área enorme da cidade. E o que acontece? Quando foi criada a APA em 2001, previa-se que em até 5 anos seria realizado um plano de manejo da APA. O que é o plano de manejo? É um plano, na verdade, como o próprio nome diz, na qual vai dizer o seguinte: para onde essa unidade de conservação vai? Porque a APA é uma unidade de conservação. Pela lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, existe uma série de tipos de unidade de conservação. Então você tem desde a APP, Floresta Nacional, Reserva Legal, etc. Então tem vários tipos de unidade, cada uma com o seu regramento. Existe a APA. E toda unidade de conservação precisa ter o seu plano de manejo, que é o estudo sobre o meio, que vai dizer o seguinte: olha, as características dessa região são essas e essas e essas. Essa unidade pode se desenvolver de tais maneiras, para cá pode, para cá é arriscado, para cá, enfim. É um estudo com relação a isso. Ou seja, de 2001, na criação, de 2006. Ou seja, quando nós conseguimos tirar do papel o início desse plano de manejo pelo CONGEAPA, já estava há 15 anos atrasada a criação. Começou em 2016 a elaboração do plano de manejo, depois de muita pressão do CONGEAPA, a gente apertamos muito a atual administração e saiu, depois de 2 anos, eu estou terminando meu segundo mandato no CONGEAPA. No final do meu primeiro mandato, nós conseguimos tirar do papel a contratação da empresa que iria começar a fazer o plano de manejo da APA. Esse plano de manejo, em que pé está? Ele está em fase de elaboração. São várias fases. O CONGEAPA acompanha os trabalhos dessa empresa, então o CONGEAPA acompanha e a Secretaria de Meio Ambiente, a SVDS, acompanha também esse trabalho do plano de manejo. E aí, no meio do plano de manejo, ou seja, no início do plano de manejo, nós somos surpreendidos com a questão das barragens, né? E aí veio primeiro a barragem do governo do estado, né? Essa barragem é estadual, que vai impactar a cidade de Pedreira, né? E o Rio Jaguari, e o Camambucaia. E aí foi quando a gente falou: olha, como é que a gente vai falar de uma barragem? Como é que vocês estão prevendo uma barragem aqui, se nós estamos numa fase de elaboração de um plano de manejo? Né? O absurdo começa aí. E sem contar que aí o DAE, né, que é o Departamento do Estado que está cuidando dessa obra, foi fazer uma apresentação do projeto no CONGEAPA. E uma primeira apresentação, o CONGEAPA devolveu o projeto com uma série de questionamentos que nem os engenheiros responsáveis sabiam responder. N questionamentos. Entre eles, qualquer barragem impacta fortemente na fauna dos rios, né? Então os peixes, tem que ter toda uma discussão. Para vocês terem uma ideia, o projeto apresentado não previa a passagem da fauna pela barragem. Ou seja, não previa a passagem dos peixes de um lado para o outro para subir para Piracema. Isso ia arrebentar com a vida dentro do rio. Eles nos responderam o seguinte: não, é que a gente tem aqui previsto, aqui nós vamos fazer o transporte deles, mas como? Não, a gente vai deixar juntar bastante peixe querendo subir, aí a gente vem com um caminhão, pega eles, põe eles dentro do caminhão e joga na parte de cima. Pena que ninguém filmou isso. Pois é, então assim, isso está em ata, entendeu? Aí aquela coisa assim que você olha e fala assim: não, será que é porque eu não sou engenheiro da área, não estou entendendo o que eles estão fazendo? Mas é nesse nível que o projeto, dessa magnitude, envolvendo não só esse impacto ambiental imenso, como bilhões de reais envolvidos, é feito dessa maneira, né? E aí a gente devolveu e simplesmente eles ignoraram todos os nossos questionamentos e disseram que não precisavam ouvir o CONGEAPA. Na verdade, conselho bom é aquele que diz o que o dono do poder quer ouvir, né? Aí é um conselho valorizado, que toma posse na prefeitura e tal. Quando é um conselho que não quer, que fala o que o prefeito não necessariamente estava querendo ouvir, eles não dão posse para o conselho, eles boicotam atas do conselho que não são publicadas, eles... Enfim, tá. Então,
Só falta 5, né? Nem comecei a falar. Mas assim, bom, e aí depois disso veio a discussão sobre a barragem municipal. Sem um projeto de licenciamento, sem nada, o prefeito já começou a desapropriar áreas da APA que seriam supostamente inundadas por essa barragem. O conselho, o que o conselho fez? O CONGEAPA, o conselho gestor da APA de Campinas com poder deliberativo, porque é o que diz a lei do SNUC. O que eles fizeram? Falaram, não, aí o que o conselho fez? Aprovou uma moção contra a barragem, naquele momento que estava colocado, até que viesse um processo de licenciamento. E aí o que a prefeitura fez? Não chamou o conselho para uma conversa, não chamou nada. O que a prefeitura fez? Na verdade, iniciou-se um processo de mudar a estrutura do conselho. Então, eles aprovaram uma lei que alterou o artigo 18 da APA de Campinas, que diz que supressão de vegetação não precisa mais passar por aprovação do conselho gestor da APA. Né? E agora eles estão propondo que, a partir da próxima gestão, a presidência do conselho não possa mais ser exercida por alguém da sociedade civil, como é o meu caso, que só vai ser alguém indicado pelo prefeito municipal. Então, assim, eles não conseguem nos vencer no debate técnico, eles vêm para essa questão de desmonte do conselho, desmonte de qualquer possibilidade de participação da sociedade civil. Há uns 20, 30 dias atrás, eu dei uma entrevista para a CBN falando sobre essa questão, das barragens, e, curiosamente, uma semana depois a ONU soltou um estudo, isso está na internet, muito fácil de encontrar, a ONU emitiu um estudo questionando a eficiência de grandes obras para a garantia da segurança hídrica. Porque com 1/10 do valor que a Prefeitura e o Governo do Estado está gastando com o processo de barramento, nós conseguiríamos fazer um projeto ambicioso de preservação das nascentes da APA de Campinas. Nós temos uma lei que é o pagamento por serviços ambientais prestados, que é uma lei importante de existir, mas ela é oca, porque ela não tem recurso e política pública para se efetivá-la. Então, assim, o que acontece? Você precisa olhar o produtor rural como um aliado nessa discussão. E Campinas não tem uma política para a área rural da cidade. Os produtores rurais da APA de Campinas vivem no CONGEAPA pedindo, pelo amor de Deus, para qualquer tipo de ajuda. As estradas, quem heroicamente consegue produzir alimento na APA de Campinas consegue vender muito mais fácil para os outros municípios do que para a prefeitura, para as prefeituras da região, e não vende para o município de Campinas. Então, assim, não há nenhuma política pública de valorização da área rural de Campinas e de preservação das nascentes, porque vários estudos internacionais mostram o seguinte, que a melhor forma de você armazenar água é armazená-la no lençol freático. Então você precisa, a China está discutindo cidades esponjas, que são cidades que precisam ter a permeabilidade para garantir as áreas de recarga. Isso é barato e eficiente do ponto de vista de segurança hídrica. E não fica tão refém do regime de chuvas. Então é esse tipo de discussão que a gente não consegue fazer. A prefeitura veta qualquer discussão. Agora começaram uma nova fase de desqualificar pessoas que estão lutando com isso publicamente. O secretário de Meio Ambiente, numa reunião lá na APA, tentou nos desqualificar publicamente, enfim. Ou seja, é um debate muito mesquinho e não vem para o debate técnico sobre, assim, Campinas, nós estamos diante de uma insegurança hídrica? Sem dúvida. Agora, quais são as políticas públicas mais eficientes para garantir a segurança hídrica? Não me parece que é gastando bilhões em inundações gigantescas de obras faraônicas, mal planejadas, que não vão garantir a perspectiva de segurança hídrica. E aí como é que a gente barra isso? Barra a barragem. Com muita mobilização, com emissão da opinião pública, porque o que eles argumentam? Nós estamos preocupados com a água, com a segurança hídrica. Mas será que essa é a segurança hídrica que a gente precisa? Eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Mas enfim, só para ficar no meu tempo, depois eu estou aberto para questionamentos e continuação do debate.